A jornada cristã não é uma tarefa fácil. Temos vontade de desistir, temos vontade de parar, temos vontade de voltar atrás, duvidamos das promessas de Deus, e isso é um fato que acontece também com a humanidade, por conta que a promessa de Deus não vai se cumprir no nosso tempo, e sim no tempo do Senhor. E o tempo às vezes passa, o tempo às vezes vai avançando, e você passa a duvidar das promessas do Senhor por não se cumprir na sua vida. Temos também inimigos, que não são poucos, e os inimigos também são levantados para tentar fazer com que venhamos a parar. Haja visto o povo do deserto passou por muitos inimigos, haja visto que Faraó estava todo o tempo no rastro deles, haja visto também que eles estavam também peregrinando em uma terra que eles não sabiam como era, tinham recebido a promessa, mas a promessa também havia um tempo para se cumprir, e uma infinidade de outras contrariedades que eles chegaram a passar. Moisés havia feito um verdadeiro estrago a serviço de Deus. Moisés havia feito sinais, prodígios, maravilhas. Haja visto que eu já disse certa vez, que com a vara que Moisés abriu o mar, se você pegar a vara na mão de um homem natural e falar para ele tocar no mar, ele vai ficar feito um bobo lá batendo no mar e não vai acontecer nada. Até apareceu na internet recente agora um pastor que tentou andar sobre as águas, né? E aí, conclusão da história, tiveram que socorrer ele lá, que quase ele morreu afogado, né? Ele foi se meter a besta de achar que é assim que funciona a coisa, não tinha poder de Deus nenhum ali com ele ali, né? E ele passou vergonha. Só que eu falo uma coisa para você: uma vara na mão de um homem natural, ele passa vergonha e não acontece nada. Mas uma vara na mão de um homem cheio do poder de Deus, você pode ter certeza absoluta que ele toca no mar, o mar se abre e o povo passa a seco. Então Moisés havia feito um verdadeiro estrago, sinais, prodígios, maravilhas. E agora Moisés, né? Se você ler o capítulo de Deuteronômio, na altura do capítulo 30 mais ou menos, Deus já está tendo uma conversa com Moisés para dizer para Moisés que o tempo dele havia chegado. Até hoje pergunto, por que Moisés não viu a terra? Não pergunte para mim, porque isso é sempre soberania de Deus e isso cabe a Deus. Mas Deus tem os seus desígnios. Deus conversa com Moisés dizendo que o tempo dele havia chegado, e o tempo de Josué começa a fazer parte da história do povo que iria herdar a terra. Josué tinha uma grande missão pela frente. Eu já começo abrindo essa breve introdução dizendo aqui: todos nós que estamos aqui nessa manhã, nós temos uma missão pela frente. Você tem que entender que você tem uma missão diante de Deus. Você tem que entender que você tem um propósito diante do Senhor. E você tem que entender também que você é comissionado por Deus. Deus, ele te comissiona. Só que diante do teu propósito, diante da tua missão e diante do comissionamento, Deus fez o quê? Deus escreve essa carta do capítulo 1 de Josué fazendo o quê? Dando uma injeção de ânimo em Josué. E por que Deus deu uma injeção de ânimo em Josué? Porque Deus sabia como Josué estava. Você imagina ele andando com Moisés, sendo treinado por Moisés, e vendo um povo obstinado. E vendo um povo que não queria saber de nada com nada. E vendo um povo que mais dava trabalho do que fazer o seu papel de acreditar em Deus. Assim é conosco nos dias de hoje. No nosso trabalho, assim é conosco na nossa família, assim é conosco também dentro da casa de Deus, no nosso ministério, assim é conosco também na nossa vida. Você às vezes se dobra e se desdobra por causa de uma pessoa, você faz tudo pela pessoa, você dá a sua vida pela pessoa, e você recebe o que depois da pessoa? As pessoas viram as costas para vocês, as pessoas se desabonam, as pessoas não acreditam em você, mas o que acontece? Isso aí faz parte da nossa jornada. Então o que Deus faz com Josué? Chama Josué para uma conversa. Eu quero que vocês entendam algo. O capítulo 1 de Josué não tem nada a ver com a parte espiritual do andar de cima. É outra coisa também que o crente tem que aprender. O crente tem mania de jogar tudo para o andar de cima e esquece de fazer o seu papel terreno aqui na terra. Minha esposa sabe que eu repito sempre duas frases aqui em cima desse altar. Deus, ele vai mover o céu e a terra com aquilo que você não pode fazer. Fica tranquilo que o poder dele não mudou. Ele não tem dificuldade de mover o céu e a terra com aquilo que você não pode fazer. Deus não vai mover uma palha com aquilo que você pode fazer. Porque aquilo que você tem que fazer, cabe a você. Por isso que às vezes nós aqui ministros, né?
Achamos que nós temos que ficar em cima de membros, em cima de obreiros, e lembrando eles a todo tempo do que eles têm que fazer. Não, ou eles se conscientizam do que eles têm que fazer diante do reino de Deus, ou não vai. Deus não vai fazer nada por eles. Então o que acontece aqui? Deus, sabendo da forma que Josué estava, por haver visto tudo que Moisés tinha passado, Deus ele vai escrever uma injeção de ânimo terrena para Josué, correto? Todos esses versículos que vão ser explanados agora, você tem que colocar na sua cabeça, que faz parte da sua vida para você colocar em prática. Ser forte e corajoso cabe a você. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda cabe a você. Saber que Deus é com você nos períodos difíceis que você está passando, é com você também. Você tem que acreditar, você tem que saber que Ele é contigo. Empregar um esforço acima do normal diante da sua jornada é com você também, não é com Deus. Não adianta. Crente tem mania de jogar pro alto. Certa vez eu brinquei, né? Falei, nós pastores, nós pregamos sobre tudo, né? Sobre pecado, sobre um monte de coisa. Quando chega na parte da gula, nós pulamos a pregação. E aí qual que é a probabilidade do crente? Come feito um doido e fala assim, eu envio um anjo aqui para fazer uma lipoaspiração de mim, né? Para me emagrecer e voltar a comer novamente. Não, o papel é meu, o papel é nosso. O papel é seu de cuidar da tua saúde. O papel é seu de você ser uma pessoa melhor. O papel é seu para você não ser, né, alguém que vai ser contrário dentro da sua casa, com a sua família, com todos que estão com você. Isso não é papel de Deus. Deus ele nos dotou do quê? Falem comigo, intelecto. Deus ele nos dotou do quê? De capacidade. Falem comigo, capacidade. E o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa capacidade, cabe a nós usarmos. Só faltava Deus ter que ativar a nossa inteligência todo dia para nós termos que fazer as coisas. Ele não vai fazer tudo por nós. Então vamos começar a caminhar.